Na aurora dos tempos, quando os deuses ainda caminhavam entre os mortais e o mar parecia esconder segredos nas profundezas, a Grécia Antiga deu vida a histórias que desafiavam a lógica, o medo e o próprio destino. Histórias onde monstros eram mais do que simples inimigos. Eram símbolos, reflexos do poder, da coragem e da loucura humana. Das montanhas sagradas do Olimpo até as sombras do submundo, criaturas mitológicas surgiram para testar heróis e assustar reis. Algumas nasceram da vingança dos deuses, outras de sonhos distorcidos da própria natureza. Hoje embarcaremos numa jornada por entre as 10 criaturas mais incríveis da mitologia grega. Seres que desafiaram o impossível, marcaram eras e ainda vivem, imortais, nas páginas da história e da imaginação humana. Primeiro lugar, Quimera, a fera que respirava fogo. Conta-se que nas terras da Lícia, um rugido ecoava pelas montanhas e fazia o chão tremer. A Quimera, um ser com corpo de leão, cabeça de cabra e cauda de serpente, era o pesadelo que nenhum guerreiro ousava enfrentar. Filha de Tifão e Equidna, monstros ancestrais, a Quimera simbolizava o caos, a mistura impossível das forças da natureza. Diz a lenda que cada parte de seu corpo representava um poder. O leão, a força, a cabra, a teimosia, a serpente, o veneno da destruição. Foi o herói Belerofonte, montado em Pégaso, o cavalo alado quem ousou desafiar a fera. Lançando sua lança do alto dos céus, atravessou o coração ardente da Quimera. Mas alguns dizem que seu rugido nunca cessou por completo e que nas tempestades do Mediterrâneo ainda se pode ouvir o eco de sua fúria. Segundo lugar, Arpia, o grito dos ventos. Com o rosto de mulher e asas de águia, as arpias eram mensageiras da punição divina. Seu nome significava as que arrebatam, e arrebatavam mesmo, alimentos, almas e esperanças. Os marinheiros temiam ouvir o bater de suas asas entre as nuvens, pois onde havia arpia, havia tormenta. Mas nem sempre foram monstros. Alguns poetas diziam que elas representavam a justiça dos deuses, uma força que levava embora o que os homens tomavam em excesso. Um herói chamado Fineu, castigado por Zeus, conheceu bem a fúria das árpias. Sempre que tentava comer, elas roubavam sua comida e deixavam apenas o fedor da decadência. Somente os argonautas conseguiram libertá-lo, espantando as criaturas com a ajuda dos irmãos alados, Zetes e Calé. As arpias lembram que, no mundo dos mitos, até o vento pode ter olhos e intenções. Terceiro lugar, Medusa, o olhar que virava pedra. Entre todas as figuras da mitologia grega, poucas são tão conhecidas e tão trágicas quanto Medusa. Com serpentes vivas em vez de cabelos e olhos capazes de transformar homens em pedra, ela era o terror e a beleza combinados. Mas o que poucos lembram é que Medusa nem sempre foi um monstro. Antes da maldição, ela era uma mulher de beleza rara, sacerdotisa do templo de Atena. Mas após ser violentada por Poseidon dentro do templo, foi punida pela própria deusa, condenada a viver isolada, amaldiçoada e temida. Sua morte pelas mãos de Perseu não foi apenas uma vitória heróica, foi também o símbolo cruel de uma inocência destruída. Quando o sangue de Medusa caiu sobre a terra, nasceram duas criaturas, Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o guerreiro dourado. Da tragédia nasceram símbolos de liberdade e poder. E talvez seja por isso que Medusa ainda fascina, porque mesmo petrificada, sua história continua viva. Quarto lugar, centauros, metade homem, metade natureza. Os centauros são criaturas que representam o conflito eterno entre razão e instinto. Metade homem, metade cavalo, viviam nas florestas e montanhas, muitas vezes selvagens, mas nem sempre cruéis. O mais sábio deles, Quiron, foi mestre de heróis como Aquiles, Jasão e Hércules. Ao contrário dos demais, que viviam entre o vinho e a guerra, Quiron era símbolo do equilíbrio, da busca pelo conhecimento e da dor do sacrifício. Ferido por engano com uma flecha envenenada, ele preferiu renunciar à imortalidade para libertar Prometeu. Sua morte foi a prova de que até os imortais podem escolher a humanidade. Os centauros nos lembram que dentro de cada pessoa há um cavalo selvagem e um pensador que tenta segurá-lo. Quinto lugar, Pan, o deus da floresta e do medo. Nem todo monstro nasce para assustar. Alguns, como Pan, assustam apenas porque são diferentes. Com chifres, pernas de bode e um espírito livre, Pan era o deus dos pastores, da música e da natureza, mas também o pai do pânico, palavra que vem de seu próprio nome. Quando os inimigos invadiam os campos,
Bastava o grito de Pan ecoar pelos vales para semear terror nos corações humanos. Ainda assim, ele era amado pelos deuses e temido pelos mortais, por representar algo que o homem moderno ainda não domina: o poder indomável da natureza. Dizem que nas florestas silenciosas, se você escutar uma flauta distante, talvez seja Pan, lembrando que os deuses antigos nunca dormem por completo. Sexto lugar, Cérbero, o guardião do submundo. Nas portas do Hades, onde as almas cruzam o rio Estige, vive Cérbero, o cão de 3 cabeças. Nenhum mortal poderia passar por ele, nem vivo, nem morto. Com cauda de serpente e olhos flamejantes, Cérbero não era apenas uma fera, era o limite entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mesmo os heróis mais bravos, como Hércules, tiveram de enfrentá-lo. E mesmo ele, o mais forte dos homens, só conseguiu vencer porque Hades permitiu. Um lembrete de que ninguém conquista o submundo sem pagar o preço. Cérbero não era mau, apenas fiel, guardava o equilíbrio do mundo. E nos ensina que algumas fronteiras existem por um motivo. Sétimo lugar, Hidra de Lerna, o monstro de múltiplas cabeças. A Hidra é o retrato do medo que nunca morre. Vivendo em um pântano tóxico, com cabeças que se regeneravam a cada corte, ela parecia invencível. Hércules, em seus 12 trabalhos, enfrentou a criatura. E ao perceber que cada golpe só a fortalecia, pediu ajuda ao sobrinho Iolau. Juntos cauterizaram cada pescoço, queimando as feridas antes que renascessem. A Hidra representa os problemas que se multiplicam quando tentamos resolvê-los à força. A verdadeira vitória não vem da fúria, mas da estratégia. Oitavo lugar, Leão de Nemeia, a primeira prova de Hércules. Antes de enfrentar deuses, Hércules enfrentou o impossível. O leão de Nemeia tinha a pele impenetrável e garras afiadas como lâminas divinas. Nenhuma espada o feria, nenhum veneno o afetava. Hércules descobriu que só poderia derrotá-lo com as próprias mãos. Após uma luta brutal, estrangulou o leão e, usando suas garras, retirou a pele, tornando-a sua armadura. Esse mito fala sobre mais do que força. Fala sobre adaptação, sobre aprender com o inimigo, transformar o medo em poder e seguir adiante, marcado, mas invencível. Nono lugar, Equidna, a mãe dos monstros. Se a mitologia grega tem monstros, alguém teve de dar à luz a eles. Esse alguém foi Equidna, metade mulher, metade serpente, mãe de quase todas as criaturas míticas. A Quimera, Cérbero, a Hidra e a Esfinge. Vivia escondida nas cavernas da terra, protegendo seus filhos e observando o mundo dos homens com um misto de curiosidade e desprezo. Equidna representa a origem do desconhecido, a força primordial que cria e destrói, que dá vida a tudo o que nos assusta. Seu nome raramente é lembrado, mas sem ela, o mito grego seria órfão de monstros. Décimo lugar, Fênix, o renascimento das cinzas. Embora sua origem se confunda com várias culturas, a Fênix ganhou asas eternas na mitologia grega. Era o pássaro de fogo que, ao sentir a morte se aproximar, criava um ninho de incenso e mirra e incendiava a si mesmo, apenas para renascer das cinzas. A Fênix não é apenas uma criatura mitológica, é um símbolo do ciclo da vida, da resiliência e da esperança. Ela lembra que nada realmente termina, tudo se transforma. E talvez, entre todas as criaturas, seja ela a que melhor define o espírito da mitologia grega. A eterna vontade de se reinventar, de renascer através da história, do medo e da fé. Menção honrosa: o Minotauro, o monstro do labirinto. No coração de Creta, em um palácio repleto de corredores sem fim, ecoava o som de passos pesados, o som do Minotauro. Metade homem, metade touro, ele era o guardião e a vítima de um castigo cruel. Nascido da união entre Pasífae, esposa do rei Minos, e um touro sagrado enviado por Poseidon, o Minotauro foi considerado uma abominação. Para esconder sua vergonha, Minos ordenou a construção do labirinto de Dédalo, uma prisão tão complexa que ninguém que entrasse jamais voltava. A cada 9 anos, jovens de Atenas eram sacrificados ao monstro, até que o herói Teseu se voluntariou para enfrentá-lo. Com a ajuda de Ariadne, que lhe deu um fio para não se perder, Teseu encontrou o Minotauro e o matou. Mas muitos dizem que o verdadeiro inimigo não era o monstro. Era o próprio labirinto, porque no fundo, todos nós carregamos um, feito de medos, culpas e segredos.
E o Minotauro é o símbolo da parte de nós que tentamos esconder, mas que um dia precisa ser encarada de frente. Menção honrosa, número 2. Tifão, o terror dos deuses. Antes de monstros e heróis, antes mesmo do trono de Zeus, existiu o caos. E dele nasceu Tifão, o ser mais temido de toda a mitologia grega. O próprio titã das tempestades. Com centenas de cabeças de serpente, olhos flamejantes e asas que cobriam o céu, Tifão era tão imenso que sua voz fazia o mundo tremer. Desafiou Zeus pelo domínio do cosmos, lançando montanhas contra o Olimpo e incendiando o ar com seu sopro. Por um instante, os deuses fugiram, até Zeus erguer seu raio e enfrentar o monstro numa batalha que sacudiu a terra. O confronto durou dias, e quando o trovão final caiu, Tifão foi derrotado e lançado sob o Monte Etna, na Sicília. Dizem que as erupções do vulcão são o eco de sua fúria, ainda viva sob a crosta do mundo. Tifão representa o poder bruto da natureza, o caos que nem os deuses conseguem conter. E nos lembra que, por mais que o homem busque ordem e razão, há forças que simplesmente não podem ser controladas. De todas as histórias deixadas pelos gregos, essas criaturas não foram apenas invenções fantásticas. Elas eram metáforas vivas, reflexos das emoções humanas, dos mistérios da natureza e das perguntas que ainda ecoam. O que é o mal? O que é coragem? E o que significa ser humano diante do desconhecido? Os deuses podem ter silenciado, mas os mitos, esses continuam falando. Nos filmes, nos livros, nos sonhos e em cada um de nós. Porque no fim, as criaturas da mitologia grega nunca desapareceram. Elas apenas mudaram de forma. Hoje vivem nas histórias que contamos para lembrar quem somos e o que ainda podemos ser. Se essas lendas ainda te fascinam, é porque há algo nelas que jamais envelhece. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e continue essa jornada pelos mistérios do passado. Porque às vezes, para entender o presente, é preciso ouvir os ecos dos deuses antigos.